Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Pois é, e falando nesse retrospecto recente de Flamengo e Palmeiras, a gente mostra então para vocês aí o que é que acontece quando o Palmeiras joga com o Flamengo. Vitórias do Flamengo, isso nos últimos 10 jogos. Vitórias do Flamengo, 5, 4 empates e apenas uma vitória do Palmeiras. E essa vitória foi em 2017. Então são 4 jogos, 3 derrotas e um empate na Supercopa, que inclusive foi um super jogo. Se imaginava que poderia ser realmente uma grande partida entre Palmeiras e Flamengo. E a gente não viu isso nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu força? A impressão que se tem nesse momento é que sim. Mas eu não sei se eu concordo que não foi um bom jogo. Não foi um jogo, digamos, tão vistoso, Marcela, quanto a decisão da Supercopa, lá no início da temporada. Mas em relação ao que se podia imaginar sobre a força do Flamengo, jogando no Allianz Parque, ao final desse período FIFA, com tantos problemas para serem administrados, com essa questão em relação a... O Flamengo tem o melhor time do Brasil, pensando nos jogadores titulares sempre disponíveis, mas continua tendo esse time melhor do que os outros quando existem tantos desfalques assim. E, infelizmente, a gente não vai conseguir falar no Flamengo sem falar nos desfalques por causa das convocações e tudo mais. Há também lesões acontecidas em treinamento, né? Tiraram alguns jogadores dessa partida. Mas... o jogo foi muito bom no aspecto do Flamengo, sim, que estava inferiorizado em relação ao que é o seu ideal e conseguiu virar uma partida contra o Palmeiras, administrando problemas sérios de jogo desde o primeiro tempo. Então, em termos competitivos, o Palmeiras não esteve à altura do encontro, mas o Flamengo até ultrapassou essa altura, digamos assim. Então a gente precisa olhar pelos dois lados. E só mais uma coisa. Tem Libertadores envolvendo essas duas equipes, também o Atlético Mineiro, numa semifinal, no caso do Atlético, com o Palmeiras, e não há motivo para que Palmeiras, Atlético e Flamengo deixem de pensar na conquista dos dois campeonatos. Porque agora já estamos nas semifinais da Libertadores, e uma disputa de título do Brasileiro envolvendo essas equipes rodada a rodada. É óbvio, um deles, Atlético ou Palmeiras, estará de fora quando as semifinais terminarem. Aquele que restar precisa continuar pensando em ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso está ao alcance, é uma temporada de feitos. Isso aconteceu em 2019 com o Flamengo, esses 2 títulos. Aconteceu em 2020 com o Palmeiras, não exatamente esses 2, mas até 3 títulos. Então, está na hora de seguir pensando nessas conquistas. E está, sim, ao alcance dos 3. A final da Libertadores pode ser muito bem Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Atlético Mineiro são 2 jogos, tudo pode acontecer. Agora, é o seguinte, Rodrigo, a fotografia psicológica do Palmeiras é de um time que foi derrotado pelo Flamengo, que vinha com muitos desfalques, que durante o jogo ainda perdeu o Arrascaeta, e mesmo assim o Flamengo foi superior. Quer dizer, o momento psicológico... O torcedor rubro-negro, eu recebi um monte de mensagem de amigos meus, estão felicíssimos, porque o Palmeiras nos últimos anos é o grande adversário do cenário nacional. E o Flamengo passou com um time misto, né, para dizer o mínimo, porque até mais da metade do time estava fora. Esse retrato psicológico pode prejudicar o Palmeiras na Libertadores e no Brasileirão? Pode sim. Eu acho que o Palmeiras hoje tem um certo complexo de inferioridade em relação ao Flamengo. Até aí, acho que a imensa maioria dos clubes do país também tem, né? Se você pegar os últimos 10 jogos do Flamengo contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Grêmio, contra quase todos os times, o Flamengo, nesse período recente, os últimos 3 anos, né, da era Jesus para cá, ele tem uma vantagem considerável contra quase todos os adversários. Só que o Palmeiras não deveria ter esse déficit tão grande, porque também é um time poderoso, com investimento, e que muitas vezes, nesses confrontos recentes, né, era tido como favorito, porque o Flamengo estava dizimado, chegou a jogar com um time quase que sub-20 e quase venceu o jogo, empatou.
no Allianz, né? Então realmente chama a atenção porque nesses confrontos decisivos, Supercopa, né? Tá tomando pancadas mais fortes, 3-0 já chegou a tomar, por exemplo, o que não condiz muito com um time que se defende bem, que é bem treinado, bem organizado. E esse jogo de ontem acho que expôs um pouco das diferenças de elenco. Porque alguns dos jogadores que eram criticados até outro dia no Flamengo, né, começando pelo Ilharão, por exemplo, né, mas Michael, Vitinho, jogadores que são decisivos hoje. E no caso do Palmeiras, alguns dos jogadores que são perseguidos pela torcida tiveram uma partida ruim. Marcos Rocha, Luan, Breno Lopes, né, que eu não sei porque o Abel insiste tanto com ele, tirou o Wesley. Então, essa química, essa fotografia que você falou, no momento pro Flamengo, tudo dá certo. Qualquer jogador pega a camisa do Flamengo, o Renato Gaúcho vai lá e joga bem, decide jogo. E com o Palmeiras tem muitos pontos de interrogação. Eu acho hoje o Atlético Mineiro o favorito no duelo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, também por conta dessa fotografia. Se um dos grandes problemas do Flamengo era o miolo de zaga, agora não tem mais desculpa. O nome apontado como solução chegou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Sorriso aberto e vasta cabeleira. O currículo extenso de Davi Luiz dispensa apresentações para os torcedores. Um veterano de 34 anos que garante estar renovado ao vestir rubro-negro. Pronto para assumir o desafio depois de mais de década de sucesso no futebol europeu. Uma decisão demorada, mas muito bem tomada. Acho que é mais um grande desafio na minha vida, onde eu entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei. É o que sempre me fez ter oxigênio de ir em busca. São as grandes coisas, os grandes desafios, as coisas difíceis. E isso foi o que me fez tomar essa decisão. Minha decisão é voltada para aquilo que Deus tem na minha vida como propósito e para aquilo que eu sinto dentro do meu coração. E assim, eu sei que estou sempre tomando a decisão correta. Desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo um jogador do Flamengo, isso tocou meu coração e isso me faz estar aqui hoje. Davi é o quinto zagueiro do elenco de Renato Gaúcho. Chega com carimbo de titular indiscutível ao lado de Rodrigo Caio. O companheiro ainda tenta voltar a campo depois de mais de um mês de trabalho de reequilíbrio muscular. Vê de longe a dupla formada por Gustavo Henrique e Bruno Viana superar desconfianças e ter boas atuações como ocorreu diante do Palmeiras. Léo Pereira é outro que também retomou confiança ao atuar mais protegido. Acho que minha adaptação vai ser muito fácil. Já conheço inúmeros jogadores do elenco, mas dá para ver o que se exala dentro dessa equipe. Exala alegria, compaixão, a harmonia. Então é muito fácil você se adaptar quando você entra numa atmosfera que já está totalmente realizada num contexto positivo. Davi Luiz mal chegou. A camisa 23 nem mesmo entrou em campo. Mas a esperança de um Flamengo mais seguro e eficiente na defesa já é quase palpável no Ninho do Urubu. O André, eu gosto quando ele fala assim, eu poderia ter escolhido um lugar para ter um pouco mais de paz, mas eu escolhi vir pro Flamengo. E só digo uma coisa, se o Flamengo continuar jogando o que está jogando, a paz é garantida fora a alegria. Ele sabe disso, né? Sabe. Quando ele fala um pouco mais de paz e um pouco de alegria também, está pensando em seleção brasileira também. E sensacional a mensagem para o Euclides, que começou uma campanha na internet, né, para... que o Flamengo fosse atrás do Davi Luiz. Parabéns para o Euclides, ganhou fama nacional, né? E ontem ele também deu uma declaração interessante. Ele disse, eu estou até em vantagem em relação aos meus novos companheiros, porque eles passaram
pelo momento de transição que o Flamengo passou, fim do trabalho do Rogério, começo do Renato, o Flamengo decolou de novo e agora ele já chega aí, ele vem naquele esquema de filme de ação, né? Ele vem no avião ao lado e pula. Ele já entra no avião que já tá lá em cima. Na janelinha. Não precisou nem correr ali na terra, não, para pular no avião, não, já estava no ar. Agora, André é o melhor zagueiro do Brasil, do Flamengo, acho que não tem nenhuma dúvida, do Brasil também, eu fico pensando no Gustavo Gomes. Da última imagem, eu não consigo ver um zagueiro mais competente do que o Gustavo Gomes atuando aqui no Brasil. O Davi Luiz não joga futebol faz tempo, evidentemente. O período mais recente da carreira dele é um período marcado por muitas críticas sobre as quais nós já falamos tanto, a questão de ser pego fora de posição, eventualmente largar o jogador que ele deveria marcar. Num Arsenal que também veio mal, não? Muito mal, e nenhum jogador pode ser analisado fora, né, desse aspecto coletivo que é determinante. O futebol é isso, né? É claro que as atuações individuais elas são muito valorizadas ou desvalorizadas, mas as atuações das equipes é que precisam ser analisadas e o papel de cada um. Isso dito, o Davi tem condição de ser um jogador que se encaixa perfeitamente naquilo que o Flamengo pretende, né? Com a recuperação do Rodrigo Caio, me parece que essa vai ser a zaga que o Renato Gaúcho vai tentar formar como titular, pelo menos principal, quando todos os jogadores estiverem à disposição. Eles dois têm muita capacidade técnica, não vejo motivo para um não se adaptar às características do outro, se conseguirem jogar juntos e treinar juntos o tempo suficiente. E o Flamengo tem mais uma cartada para dar no futebol brasileiro com a chegada desse jogador. Não só do ponto de vista da entrada dele no time e nos problemas que ele aborda e potencialmente soluciona, mas também, como a gente falou ontem aqui no Sport Center, o impacto quase automático com o torcedor do Flamengo, o relacionamento que pode se formar, já começou a se formar com essas frases, essas mensagens diretas para a torcida. Então ele pode, como se diz, cair nas graças da torcida rubro-negra bem rapidamente e provavelmente de forma definitiva. Já tirou foto com o William Arão, os cabeludos do Mengão, mas é isso. Na apresentação do Davi Luiz, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou sobre outro possível reforço. Será? Daniel Alves? Fala, Braz. O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com Daniel Alves. E o Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades do mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar se está fechada a janela, se não está fechada a janela. Pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso aí não quer dizer absolutamente nada em relação ao Daniel Alves. O Flamengo não tem nada com esse problema em relação ao São Paulo, não sei nem se tem problema. Enfim, essa é o que eu posso falar. Na sexta-feira, nosso companheiro aqui, André Kifuri, falou o seguinte: eu fosse do Flamengo, não é informação, eu traria o Daniel Alves. Foi o dia que ele rescindiu não, que foi anunciado pelo São Paulo que o jogador não defenderia mais a camisa tricolor. Rodrigo Bueno, eu pergunto a você, tem cheiro de possibilidade? Porque o Marcos Braz falou uma coisa muito semelhante sobre o Davi Luiz, né? Se você pensar no Brasil, tem dois clubes que poderiam pagar o salário que o Daniel Alves ganharia no São Paulo. Eu ganharia porque não ganhou, né? Não recebeu em dia. Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram nesse fim de semana, digamos assim, há uma certa crítica sobre laterais direitos, né? Tem flamenguista que ainda pega no pé do Isla, tem muito palmeirense que pega no pé do Marcos Rocha. Então Flamengo e Palmeiras poderiam, no Brasil, já que na Europa, na elite da Europa, o Daniel Alves não tem muito como voltar, até pela questão da janela. Lá funciona muito, né? A janela de transferência está fechada em muito lugar. Então ele poderia, para seguir a carreira, ir para uma liga periférica, algum mercado alternativo, né? Ou tentar a sorte. Ele pode jogar ainda em outro clube brasileiro. Ele não completou 6 jogos no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Só que precisa ver se o Daniel vai querer ganhar a mesma coisa que ele ganha no São Paulo, né? E ele tem alguma relação, né? Ele sempre disse que era São Paulino, se bem que hoje falar isso, né? Digamos assim, não significa nada. Mas ele já disse que o pai era palmeirense e que também, como quase todo mundo, teria o gosto, o desejo de jogar
no Flamengo. O Davi Luiz é corintiano, por exemplo, que tá tudo feliz sendo apresentado no Flamengo. Então eu acho que seria um bom caminho pro Daniel Alves, né? Jogar hoje no Flamengo seria espetacular para ele. Agora, para o Flamengo, sinceramente, eu não sei se seria a melhor coisa para este alegre vestiário, como disse o Davi Luiz. Alegre vestiário. Essa entrevista é aquela entrevista que todo mundo acaba do braço. Ih, rapaz, olha só. Fala, André. Marcela, ele jogou 6 partidas por um motivo bastante específico. Verdade. Ele pretende continuar jogando no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos pretende ter essa opção, né? Não há outro motivo para ele não ter feito a 7ª partida pelo São Paulo. Então ele considera isso. Ele pode jogar em outro lugar, fora do Brasil? Evidente que sim. Mas essa opção continua sobre a mesa. Se o fato de ser declaradamente São Paulino vai impedi-lo de assinar, por exemplo, com o Palmeiras, que talvez possa ter interesse nele, essa é uma outra coisa. Eu só achei a explicação, a resposta do Marcos Braz um pouco longa demais. Tá explicando demais? Fiquei um pouco curioso. Mais cedo, Pascoal no Futebol na Veia também deu a informação de que ele foi oferecido ao Palmeiras. Também, se isso pode acontecer, pode dar em algo, a gente também não sabe. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui neste Sport Center. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.